Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um Debate Legal. O programa de hoje ele é um pouquinho diferente, como vocês já podem perceber aqui pela abertura. Nós estamos num dos principais cartões postais de Aracaju, que é a Orla de Atalaia, e viemos aqui para fazer um programa sobre o juridiquês. Juridiquês é aquele conjunto de termos jurídicos, o nome que a gente dá ao conjunto de termos jurídicos, que os profissionais de direito muitas vezes já estão familiarizados, mas algumas vezes a população em geral não está assim tão familiarizada quanto quem opera com esses termos todos os dias. É por isso que nós viemos saber das pessoas se elas estão antenadas a estes termos. Como é que vai funcionar esse programa de hoje? Logo depois dessa abertura, assim que rodar a vinheta, nós vamos ao estúdio, onde teremos os nossos convidados, que iremos, na verdade, conversar um pouquinho sobre o juridiquês, sobre esse uso desses termos, por que é que isso é utilizado, e depois a gente volta aqui para a Orla de Atalaia para fazer a pergunta às pessoas e saber se elas sabem os termos ou não. E aí, o nosso convidado vai ajudar os nossos telespectadores a entenderem alguns termos jurídicos. É isso aí, é assim que vai funcionar o programa de hoje. Convido você a assistir a gente, acompanhar as redes sociais, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E sem mais demora, roda a vinheta e fiquem ligados. Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um Debate Legal. Como nós falamos na introdução do vídeo, o programa de hoje vai tratar sobre o juridiquês. O juridiquês que é aquele conjunto de expressões e termos que os profissionais da área do direito utilizam no seu dia a dia, mas que muitas vezes o público não possui tanta familiaridade assim. E para isso nós trouxemos aqui dois jovens advogados, super entendidos do assunto, também são mestrandos em direito e que lidam com isso todos os dias e estão aqui para ajudar a gente a desvendar esses mistérios. Alberto Ora, tudo bom, Alberto? E Pedro Menezes. Tudo bom, Pedro? E aí, Alberto, esse juridiquês, você trata com isso no seu dia a dia? Como é essa experiência? Então, acho que o juridiquês está em volta de todos os profissionais da área do direito. Agora, algo que eu gostaria de frisar, Luiz, é que a técnica, por si só, ela tem um refinamento do vocabulário. Até o próprio processualista Cândido Rangel Dinamarca, ele explicita isso, dizendo que o desenvolvimento de uma ciência é medido pelo maior ou menor grau de refinamento do seu vocabulário específico. Então, se eu, como advogado, for a um congresso ou for ler um livro de medicina, por certo, eu não entenderia muitas coisas. Agora, como o direito é uma ciência cultural que está paralela ao poder político e à própria democracia em si, é imprescindível que isso seja as decisões judiciais sejam controladas pela própria população. Então é bom frisar essas nuances. Uhum. Agora, é importante, eu acho que a gente conversou com as pessoas na rua, falou sobre isso, e as pessoas perguntavam assim, mas por que o pessoal do direito usa tanto esses termos e tal? É porque muitas vezes, no meio jurídico, quando você está conversando entre profissionais do direito, é muito mais cabível você usar termos técnicos que você já conhece do que dar toda aquela explicação, que às vezes uma palavra, um termo técnico resume algo que no vocabulário não técnico demandaria muito tempo para você explicar. Como diriam os pré-socráticos, nada em demasia. É verdade. Pedro, e você? Lida com juridiquês também? Pensa da mesma forma que Alberto? Com certeza. Eu faço das palavras de Alberto as minhas e tenho a acrescentar que, por mais que o direito seja algo técnico, o direito também tem que ser acessível à população. De que maneira? De que algo técnico, o juridiquês, possa ser explicado no próprio texto, na própria fala, de maneira a deixar acessível à população, mas quando for algo entre pares, que seja técnico como deve ser em qualquer ciência. Uhum. Agora, antes de entrar na faculdade, depois de sair da faculdade, logicamente você tem uma visão de mundo diferente. Você tinha essa curiosidade antes de cursar direito? Ouvia alguma coisa, de repente, na televisão e pensava, poxa, o que é que deve ser isso? Você possuía isso? Com certeza. E aí, você tinha essa curiosidade de buscar? Com certeza, tinha essa curiosidade. Determinado termo, data venia, por exemplo, eu escutei algumas vezes e não fazia ideia do que era data venia. E eu me perguntava, não obtive as respostas no âmbito familiar, fui procurar no Dr. Google. O Dr. Google me respondeu. Mas agora eu tenho consciência do que é e de sua aplicação. Eu já vi pessoas, inclusive, já me perguntaram, assim, poxa, vocês passam um período inteiro aprendendo isso, esses termos da faculdade, como é? Porque vocês falam tão difícil às vezes.
Mas é aquela coisa, né? Como a gente bem falou aqui, tanto Alberto quanto Pedro. Muitas vezes a gente precisa usar isso entre advogados para simplificar mesmo. Até, na verdade, não é rebuscar, né, o nosso vocabulário técnico, é simplificar as conversas entre profissionais. Agora, o que eu acho é que as decisões judiciais elas precisam, de fato, ter uma linguagem mais acessível, né? Até para controle político pela população dessa decisão. Exatamente. Uma acessibilidade, não ser algo isolado. O judiciário não pode ser isolado das outras instituições, sobretudo do povo, que é o titular do poder. Concordo, exatamente. Todo poder emana do povo, então até o próprio judiciário que é um poder mais técnico. Bom, e aí, gente, por que vocês estão aqui hoje, né? Qual é o grande tchan desse convite que a gente fez a vocês? Nós fomos às ruas aqui de Aracaju, lá na Orla de Atalaia, cartão postal, muitos turistas por lá. E nós fizemos perguntas de alguns termos técnicos, né? E aí as pessoas puderam responder o que elas achavam que eram aqueles termos, se elas sabiam o significado daqueles termos. Nós vamos agora passar esses vídeos e vocês, né, vão analisar aqui e vão responder para essas pessoas as dúvidas que ela tem. O primeiro termo que a gente foi às ruas procurar saber foi data vênia. Pode rodar. Você já ouviu falar sobre o termo data vênia? Data vênia não, nunca ouvi falar. Não. Também não. Já ouvi falar, já. Mas agora não me recordo o significado, não. Mas já ouvi falar. Já. O que é? Boa pergunta. Data vênia, eu acho que seria uma concordância. Alguma coisa nesse sentido, né? Vamos dizer, como já foi dito, alguma coisa nesse sentido. Talvez algum documento, algum registro, alguma coisa assim, desse tipo, não faço ideia. Seria a verdade, seria uma coisa positiva, mais ou menos isso aí. E aí, Alberto, data vênia? Então, data vênia é uma forma polida, uma forma educada de você discordar durante a argumentação de uma ideia oposta que você vai apresentar. Então, por isso pode-se dizer data vênia ou com a devida vênia. Algo só apenas uma forma educada de discordar da ideia do seu par, o advogado, ou eventualmente um membro do Ministério Público, ou até de uma própria decisão de um juiz, quando você estiver na segunda instância, na sessão tribunal. Não dá para você ir no bar, né, pedir uma cerveja e aí o cara diz, olha, não tem essa, mas tem essa. Você olha, data vênia, eu não concordo. Prefiro a outra. Prefiro a outra, né? Não dá. Mas aí, então, explicando essa questão da discordância, você diz uma opinião, você externa a sua opinião e eu digo, olha, data vênia, para introduzir uma discordância. Por exemplo, Pedro é torcedor do Confiança, ele sofre muito. Eu digo, data vênia, o Sergipe é o maior time do estado. É verdade. Muito bom, Pedro. Não é verdade. Você quer espaço para se defender, não? Eu acho que nosso produtor Charles é Confiança também, ele não gostou muito disso. Ele vai dar um corte na edição. Vamos para o próximo termo, gente. A gente foi às ruas procurar saber se as pessoas estão ligadas no que é sucumbência. Pode rodar o vídeo. Você já ouviu falar em sucumbência? Sucumbência? Eu acho que não. Não lembro. Já. Agora o significado que é sucumbir, não sei se seria o que? O cumprimento de uma ordem judicial, alguma coisa nesse sentido também. Sucumbência seria algum ônus ou então alguma contraprestação de algo. Não sei. Seria algo mais ou menos desse tipo. E aí, Pedro, sucumbência? Sucumbência vem da palavra sucumbir, de perder. E os honorários de sucumbência, então, são aqueles honorários pagos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora de um processo. Então, a sucumbência é isso, vem de sucumbir a parte que perdeu, então ela vai sofrer os ônus, né, da sucumbência. Então ela vai ter que arcar com as custas processual, o honorário do advogado e tudo isso. Muito esclarecido, né? Então ele tem o ônus, né, ele sucumbe torcendo para Confiança. Exatamente. Ele sempre sucumbe ao Sergipe. Pronto, um grande exemplo. Ilusão, um grande exemplo de ilusão. Pois é. Outro termo que a gente foi procurar saber foi o termo bis in idem, que o pessoal achou que tinha a ver com aquele famoso chocolate, mas não tem. Vamos lá para bis in idem, pode rodar o vídeo. Você já ouviu falar em bis in idem? Não. Nunca ouvi falar. Piorou. Não. Deve ser alguma coisa que é idem a outra. Sei lá. Eu acho que deve ser alguma coisa assim.
E aí, Alberto, bis in idem? Bis in idem é até um princípio dentro do direito penal. E, na verdade, o nome do princípio é princípio ne bis in idem. O que isso quer dizer? O direito penal é do fato e não do autor. Então, determinado processo, ele diz respeito, e eventual pena, diz respeito a determinado fato. Logo, é vedado pelo nosso ordenamento que o mesmo fato seja punido 2 vezes. Então, que o mesmo crime seja punido 2 vezes. É o princípio do ne bis in idem. Vai dessa repetição. Então, bis in idem, ne bis in idem, então ele veda que a mesma pessoa cometeu um fato e seja punida 2 vezes por aquele fato. Muito bom. Nós vamos procurar outro termo também, ver se as pessoas estão antenadas, que é periculo in mora. Pode rodar. O senhor já ouviu falar em periculo in mora? Não, periculo in mora não. Não, faço nem ideia. E aí, Pedro, periculo in mora é em latim, mas já dá pra gente saber, né? Bem parecido com o nosso português. Porque periculo in mora nada mais quer dizer do que o perigo da demora. O perigo da demora de uma prestação jurisdicional, de uma sentença, por exemplo. E esse perigo da demora pode fazer com que o direito se perca, que cause um dano irreparável. Então, esse perigo da demora é um dos requisitos, inclusive, para pleitear uma tutela de urgência, porque surge a urgência daquela tutela jurisdicional justamente para evitar o dano irreparável. Então, há esse perigo da demora que tem que ser comprovado. Então, isso vai fundamentar uma decisão que necessite ser dada urgentemente, que não pode esperar até o final do processo. Então, quando a gente diz assim, olha, existe um perigo que isso aqui demore, que o resultado desse processo demore. Então, esse é o famoso periculo in mora. Daria para simplificar. Vamos para o próximo termo, gente. A gente foi às ruas saber se as pessoas sabem o que é concluso. Bom, que é concluso é concluído, né? Eu acredito que algo concluso é concluído, agora eu não sei. Alberto, concluso deu para ver que as pessoas têm uma noção do que é, né? Até porque a palavra já diz muita coisa. Mas não é bem isso. Concluso, eu gosto de dizer, é quando dá um frio na barriga do advogado. Porque o processo já está na mesa do juiz e pode ser para uma decisão interlocutória, pode ser para uma própria sentença. Então está concluso para julgamento, seja do juiz, seja do tribunal. Então é onde dá um frio na barriga de ficar naquela ansiedade para esperar o Vamos esclarecer decisão interlocutória. Né? Então, decisão interlocutória é qualquer decisão que não seja sentença, ou seja, a decisão final do processo. Por exemplo, uma decisão interlocutória é que defere a tutela provisória baseada no perigo da demora. Que é o que Pedro acabou de falar. Exatamente. Tá. Porque concluso, cara, dá o frio na barriga do advogado e dá o frio na barriga do cliente também. Porque muitas vezes a gente atuando, aí o cliente liga assim, olha, meu processo está concluso, quer dizer que meu processo já acabou? Né? Não é possível, não teve nem audiência. Não é isso. Seu processo está na mesa do juiz. Então, se a pessoa quiser saber o que é concluso, o processo na mesa do juiz. Né? Ou para dar a decisão final ou sentença, justamente isso. Mas é uma coisa. Inclusive tem gente que brinca assim. Uma vez me ligaram, um cliente meu me ligou, contando um caso aqui. Disse assim, olha, meu processo tá, eu não sei, não estou conseguindo ver. Aí eu olhei no sistema e disse, olha, seu processo está concluso. Ela disse, onde é que eu acho cluso? Aí disse, não, está concluso, quer dizer que está na mesa do juiz, é uma palavra só. Isso é um caso verídico. Baseado em fatos reais. Vamos lá, mais um termo que as pessoas têm curiosidade de saber é o termo caput. Vamos rodar o vídeo. O senhor já ouviu falar na palavra caput? Não, a primeira vez. Não, nunca ouvi falar. Nem imagino que seja. Pedro, caput. Caput vem de cabeça. E o caput, ele é justamente a parte central, a cabeça de um artigo legal. Então, o caput traz justamente aquele texto central que deverá ser levado em consideração, certo? Para análise daquele artigo de lei. E, a partir desse caput, podem existir incisos, parágrafos, alíneas. Então, quando a gente vê lá na lei, artigo 1º, aí tem um textinho, aí depois vem inciso 1, que está em romano, então parágrafo 1º, que é aquele símbolozinho do parágrafo. O que está em cima é o caput. Eles fazem referência ao caput. Tá, muito a bem. ideia central do artigo. O texto principal, a cabeça, né? Sim. É caput e a cabeça em latim. É porque a gente não pode falar cabeça do artigo porque dói, né? É isso aí. Outro termo que as pessoas também têm curiosidade de saber é exordial. Vamos ouvir a opinião das ruas.
O senhor já ouviu falar na palavra exordial? Não tenho, nunca ouvi falar. Deve ser alguma coisa que, pra mim, vou chutar, deve dar uma ideia de ordem, né? Colocar a coisa em ordem. E aí, Alberto, exordial? Então, exordial é um termo que, como nossos amigos internautas agora já sabem, Luiz, com a devida vênia, eu acho exagerado. Porque exordial pode ser substituído, é uma sinônima de inicial. Pode ser trocada, substituída por inicial. Então, a petição inicial, vai iniciar o processo, é chamada de exordial. No processo penal, é exordial acusatória. Seria o quê? A denúncia oferecida pelo Ministério Público. Então, na verdade, é o primeiro passo do processo, da marcha processual. Agora, uma vez a gente estava vendo nessa questão do exordial, existem vários e vários sinônimos. As pessoas chamam de exordial, peça vestibular, peça inaugural, alegações primárias, tem gente que usa isso também, então é meio exagerado, realmente. Eu prefiro usar a terminologia adotada pelo Código. Petição inicial. Petição inicial. Agora, para evitar repetição, você pode usar um ou outro, mas não de forma exagerada, né? Essa é a história. Eu também uso exordial, às vezes, quando estou lá escrevendo, porque depois já falei petição inicial aqui. Aí eu coloco exordial para não cansar. Para não cansar. É verdade. E agora, por último, o último termo que nós fomos à rua saber, e que ele tem um significado que o próprio termo, às vezes, já esclarece um pouquinho, mas pode não ser bem isso que vocês estão pensando. Acórdão. Vamos ver o que as ruas pensam que é acórdão. Vocês já ouviram falar em acórdão? Não, desconhecemos. Também não. Acórdão? Também não. Já ouvi falar, agora o significado não sei. Não tem nem ideia, não. Acórdão. Não sei. Não faço ideia. Sei lá, um tipo de acordo. Mas de uma forma diferente, sei lá. E aí, Pedro? Acórdão ou acordão? Acórdão, com dois acentos. O acórdão também vem da palavra acordo, assim como acordão. E o acórdão... Só que o acórdão não é tão... não é tão. Por quê? Porque o acórdão vem de um acordo que seria feito entre os desembargadores dos ministros de uma corte superior, certo? Ou de um órgão colegiado, melhor dizendo, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Sergipe, certo? Que é aqueles processos que eles estão reunidos para julgar um Exatamente, caso. Exatamente. Tem três. Uma segunda instância ou a instância superior, no qual um órgão, no caso pode ser uma Câmara, se reúne para decidir um caso um caso que chegou até lá, né? Então, assim, é meio que um acordo entre os juízes. Olha, a gente chegou a esse não precisa ser unânime, mas a maioria, ou então a própria unanimidade, chegou a esse consenso, chegou a esse acordo, e aí produz um documento. Uma sentença de segundo grau. Produzida por mais de um juiz. Isso agora, inclusive, que o acórdão para o segundo grau equivale à sentença para o juiz de primeiro grau. Com a diferença que ela é proferida por mais de um juiz. Por mais de um juiz. Ah, tá. Por mais que a gente chame de desembargador, de ministro, eles também são juízes, né? Sim. Verdade. Inclusive, a diferença entre outro termo para apimentar ainda mais essa discussão, que é o aresto, quando transita em julgado o acórdão, como diria o professor Raul José Vieira Neto, torna-se um aresto quando transita em julgado, ou seja, já pode... Agora o que é trânsito em julgado? Esse não tem das ruas nem aresto, nem trânsito em julgado, mas vai jogar bomba no colo de peito. Pronto. O trânsito em julgado é quando, em simples palavras, não se pode mais recorrer daquela decisão. A partir do momento em que o caso já foi julgado pela última instância ou por um tribunal e não houve recurso no prazo legal, o caso transita em julgado. E nesse momento que transita em julgado, nada mais se pode fazer. Acabou a ação. Finalmente. Porque no Brasil pode levar 20, 30, 40 anos. Verdade. Bom, eu acho que foi bem esclarecedor. Esses termos que a gente muito ouve, né? E às vezes as pessoas têm dúvida. E até no noticiário, muitas vezes as pessoas escutam, algum advogado vai dar entrevista e aí fala algum desses termos e as pessoas têm dúvida. É muito bom esse esclarecimento aqui de vocês. Queria agradecer a participação, né? Pedro, muito obrigado. Alberto, muito obrigado. Desejar sucesso para vocês nessa carreira da advocacia, que vocês encampem essa luta aí para a gente desmistificar um pouquinho esses conceitos, né? Esclarecer para a população e desejar sorte também agora na carreira acadêmica que vocês estão adentrando nesse momento. Podem ficar à vontade para fazer as considerações finais na câmera 1.
Luiz, eu gostaria de agradecer o convite, cumprimentar toda a equipe do Debate Legal, você, Rafael e Charlie, sempre muito receptivo, e dar os cumprimentos da advocacia e do Grupo de Estudos Pontes de Miranda. Muito bem. Pedro? Luiz, eu gostaria de agradecer em seu nome a todos os membros do Debate Legal também e parabenizar mais uma vez, como já parabenizei algumas vezes, por essa iniciativa pioneira, certo, aqui no estado. E realmente fiquei muito feliz, muito satisfeito em poder contribuir de alguma maneira para o Debate Legal. Obrigado. A gente que agradece, se sente honrado, lembrando que Pedro e Alberto, eles participam do grupo de estudos Pontes de Miranda, que é um grupo de estudos na área de Direito. Nós vamos colocar aqui nesse vídeo as referências para que vocês possam acompanhar o trabalho deles. E quero agradecer mais uma vez a você, internauta, que acompanhou o vídeo até o final, chamar vocês para se inscreverem nas redes sociais aqui do Debate Legal. Os endereços estão na descrição do vídeo e também estão aparecendo aqui na tela. Também, como eu já disse há pouco, vamos colocar as redes sociais do Pontes de Miranda para que vocês possam conhecer. É isso, espero que tenham gostado, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, o link está aparecendo aqui. E é isso, muito obrigado e até a próxima.